Estamos aqui hoje com a parte de física para resolver um exercício da parte de termodinâmica. Então, o enunciado é o seguinte: num vaso adiabático, o que é um vaso adiabático? É aquele vaso, recipiente, que não permite a transferência de calor para o exterior. Tá? Então, dentro desse vaso, colocamos 1.200 gramas de água a 20 graus centígrados, 800 gramas de água a 30 graus centígrados, 500 gramas de uma substância A desconhecida a 65 graus centígrados e 2.050 gramas de uma substância também desconhecida B a 88 graus centígrados. Ponto. Qual é a temperatura de equilíbrio térmico? São dados: o calor específico da substância A desconhecida é igual a 0,10 calorias por grama grau centígrado. O calor específico da substância B é igual a 0,05 calorias por grama grau centígrado. Observamos que neste problema não sabemos a priori os corpos que cedem calor e os corpos que recebem calor, pois não conhecemos a temperatura de equilíbrio térmico. Como desconhecemos os corpos que cedem calor e os que recebem calor, partimos de uma hipótese. Ponto. Por exemplo, suponhamos que a água a 20 graus centígrados e a água a 30 graus centígrados recebem calor. Nesse caso, tem-se o quadro abaixo. Nós colocamos aqui a tabela onde aparece a massa do corpo, calor específico, a temperatura inicial, a temperatura final. θ1, θ2. A θ2 aqui vai ser θ para todos, porque é a temperatura de equilíbrio térmico, tá? A temperatura final. Então, começamos pela água aqui. 1.200 gramas de água, calor específico igual a 1, e temperatura inicial igual a 20 graus centígrados, temperatura desconhecida final, θ, certo? Água também, 800 gramas, calor específico igual a 1, temperatura inicial 30 graus centígrados, temperatura final θ. A substância A são 500 gramas, calor específico igual a 0,10, temperatura inicial igual a 65 graus centígrados, temperatura final desconhecida θ. Substância B, 2.050 gramas, calor específico 0,05, 88 graus centígrados, temperatura inicial e temperatura final desconhecida. Agora aqui nós temos que prestar atenção no seguinte, aqui ó, como por hipótese, aqui, a água recebe calor, certo? Então, nós vamos ter uma temperatura final que vai ser maior do que 20. Então, θ menos 20 e aqui θ menos 30. Aqui nós temos a substância A e a substância B. Elas cedem calor, portanto aqui vai ter 65 menos θ, porque vai diminuir o 65 para um valor θ menor. E vai diminuir também 88 para um valor θ final. E nesse final esse θ e esse θ, esse vão ter que ser iguais. Então no equilíbrio térmico o que se busca é o valor do θ aqui, ó, tá? Então, reforçando, quando o corpo recebe calor é θ menos 20, θ menos 30. Quando o corpo cede calor é 65 menos θ e 88 menos θ. Aqui eu deixei o enunciado do exercício, os dados e a tabela está aqui. Agora nós vamos interpretar aqui, calor recebido igual a calor cedido. Isso aqui é uma lei da termodinâmica. Existe uma lei da termodinâmica que diz que o corpo de maior temperatura cede calor, transfere calor para um corpo de menor temperatura, certo? E só vai cessar essa transferência de calor quando os dois corpos estiverem com a mesma temperatura, que é a chamada temperatura de equilíbrio térmico, tá? Aqui nós temos o valor para a quantidade de calor, certo? Que é dado por a massa vezes o calor específico vezes o ΔT. ΔT é a diferença de temperatura. θ1 menos θ2, θ2 menos θ1, certo? Conforme cede e conforme recebe. Então, vamos interpretar aqui, ó. Então, no lado esquerdo é a água aqui, né? 1.200 e 800. Então, 1.200 e 800. 1.200 que é a massa, certo?
vezes o calor específico, que é 1, vezes a diferença de temperatura, que é θ menos 20, mais 800 gramas de massa, calor específico igual a 1, a diferença de temperatura, θ menos 30. Aqui nós temos 500 gramas da substância A, vezes o calor específico 0,1, que multiplica 65 menos θ, que é a diferença de temperatura. Agora aqui nós temos da substância B, 2.050 gramas, que é a massa, vezes o calor específico, que é 0,05, que multiplica a diferença de temperatura, que é 88 menos θ, tá? Multiplicando aqui, gente, olha só, 1.200 vezes 1 dá 1.200 vezes θ, dá 1.200 vezes θ, menos 1.200 vezes 20 dá menos 24.000, aqui dá 800 vezes 1 dá 800, 800 vezes θ, tá aqui, menos 30 vezes 800 dá menos 24.000, igual, aqui, 500 vezes 0,1 vezes 65 dá 3.250, aqui, 0,1 vezes 500 dá 50, vezes θ, menos 50 vezes θ. Aqui, 2.050 vezes 0,05 vezes 88 dá 9.020, menos 2.050 vezes 0,05 vezes menos θ dá 102,5 θ. Reagrupando o que tem θ e o que não tem θ, passando para o lado esquerdo e passando para o lado direito, eu vou ficar com 2.152,5 vezes θ é igual a 60.270, a parte que não tem θ. Então, portanto, nosso θ vai ser o quê? 60.270 dividido por 2.152,5. Então, nosso θ é 28 graus centígrados, que é a temperatura de equilíbrio térmico. Pessoal, então cabe agora a vocês fazer a hipótese lá no início de que a água está cedendo calor e ver o que acontece nos cálculos agora aqui, daí, a água cedendo calor, certo? A substância A também cedendo calor, de repente a substância B recebendo calor.